para discussão. Tiago, por favor. Boa tarde a todos. Vamos dar seguimento às nossas reuniões aí do hospital. Eu estou aqui representando a equipe de neurointervenção, coordenada pelo Dr. Daniel Abud. Vamos dar seguimento aí com a palestra do Dr. Júlio César aí sobre o estado da arte no tratamento do AVC agudo. Tudo bem, gente? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Tudo certinho? É um prazer estar falando para vocês, uma instituição aí que a gente acompanha, os protocolos estão super bem definidos, super bem atualizados, então aqui a ideia é bater um papo para a gente poder atualizar um pouquinho, depois eu queria compartilhar um pouco com o Thiago as experiências que vocês têm aí, como é que são os protocolos, aí o que vem de novidade. Então a ideia não é ensinar muito a vocês, que vocês já fazem com bastante excelência. A ideia é reforçar alguns conceitos, tá? E abrir para discussão do que tem de novidade vindo por aí. Vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela. Alguém, por favor, só me avisa se está em modo de compartilhamento, porque eu não consigo ver. Está compartilhando aí direitinho? Tá tudo certo. Isso. Muito obrigado, doutora. Então, para não atrasar e prestigiar as pessoas que estão aqui conosco, a ideia hoje é fazer um bate-papo sobre conhecimento e atualização na prática do AVC. Eu sou o Júlio César, coordenador da neurologia aqui do Hospital do Campo Limpo, eu sou assistente da Secretaria de Saúde de São Paulo na linha de cuidado de AVC, e esses são meus conflitos de interesse. Vamos lá, só para a gente contextualizar, por que é tão importante a gente falar de AVC? É a segunda principal causa de morte no mundo e com o envelhecimento da população, isso tende não só a se manter, como a aumentar. Ela é responsável, o AVC, por 12% dos óbitos previstos para todos os anos. E atualmente, aproximadamente 26 milhões de pessoas vivem com alguma incapacidade decorrente do acidente vascular cerebral. Além do problema individual, o AVC é um problema de saúde pública. Por quê? Em todo o mundo, a cada ano, morrem 6 milhões de pessoas. Uma a cada 4 pessoas no mundo, né? Quando a gente está em auditórios, eu peço sempre, olha para o teu lado, olha para o outro. Uma a cada 4 desses indivíduos vai ter um AVC e a cada 6 segundos alguém morre de AVC em todo o mundo. Além dessa alta mortalidade, a morbidade é muito elevada. 75% dos pacientes que têm algum AVC não vão retornar ao seu trabalho. Estou te falando de um pai de família, de uma mãe de família, de alguém que provém o sustento para um lar. Até 30% desses pacientes vão necessitar de algum auxílio para deambular ao longo da vida. Então, isso é um problema de saúde individual, familiar e social. Para a gente dimensionar a lesão de um AVC, quando a gente tem uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, a cada minuto ocorre uma perda de 2 milhões de neurônios. Só para a gente ter uma noção, se eu deixar um AVC correr solto, essa isquemia cerebral correr solta, isso equivale ao envelhecimento súbito de 36 anos. Imagina aí você que está me ouvindo, está acompanhando a linha com a gente de maneira rápida, em minutos, envelhecer 36 anos. E quais são os tipos de AVC, né? Só para a gente contextualizar, a gente tem um AVC isquêmico, onde ocorre uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral. Esse é o mais comum, sendo responsável por até 80% dos quadros de acidente vascular cerebral. A gente tem os AVCs hemorrágicos, onde há uma ruptura de um vaso sanguíneo, seja dentro do parênquima cerebral, seja no espaço subaracnoide. E temos também de fazer a menção honrosa para as tão negligenciadas tromboses venosas cerebrais, que podem corresponder até 0,5% a 2% do caso dos acidentes vasculares cerebrais. E quando que a gente deve suspeitar? Qualquer déficit neurológico de início súbito, ou seja, que acontece num intervalo de minutos a horas, deve ser levado à suspeita que se trata de um caso de AVC. Quais são os sinais mais comuns? Uma perda de coordenação motora, uma vertigem mais prolongada, um rebaixamento de nível de consciência, uma perda de campo visual ou visão dupla, dificuldade para falar, para se comunicar, perda de força e sensibilidade em um lado do corpo, alterações da mímica facial, principalmente um desvio de rímel labial e, mais comumente, a fraqueza em um lado do corpo. Qualquer déficit neurológico que ocorra de maneira súbita, e de maneira prolongada, que se iniciou em um determinado momento e se mantém, deve levar
para a hipótese de um AVC. Nós temos por obrigação de excluir de que se trata de um AVC. O tempo de início de sintomas é muito importante e muitas vezes isso fica nebuloso, principalmente quando o paciente tem alguma alteração de linguagem ou quando ele acorda com esse déficit. Nesse sentido, a presença de um acompanhante é fundamental para poder nos orientar quando foi a última vez que esse paciente foi visto bem. Por exemplo, se ele foi dormir e acordou com um déficit, o momento que eu vou levar em consideração que iniciou esse fenômeno foi na hora que ele foi dormir, o último momento que ele foi visto bem. Um exemplo, se ele acordou de madrugada para ir fazer xixi e alguém viu ele bem, esse vai ser um novo momento. Então, é fundamental a gente, ou o paciente referir, e no caso dele não conseguir se comunicar, o acompanhante referir qual foi o último momento que esse paciente estava sem sintoma algum. Tempo é cérebro. Então, o diagnóstico clínico radiológico rápido e eficaz é fundamental no tratamento desses pacientes, né? Tem que haver uma sinergia muito grande entre a equipe de tratamento, a equipe clínica, né, do suporte clínico do paciente com AVC, com a equipe de radiologia, para ter um tratamento mais adequado desse paciente. E quais são aqueles principais diagnósticos diferenciais, ou seja, coisas que podem simular, né, um AVC, mas que não são? Hipernatremia, paralisia ditoide, né, aquela paralisia que ocorre posteriormente a uma crise convulsiva, ou hiperglicemia, alguns estados confusionais, até mesmo auras de enxaqueca, neuroinfecção, sepse ou síndromes vestibulares prolongadas, tonturas prolongadas. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui para a gente é que é muito melhor a gente supervalorizar uma coisa que imita um AVC, mas não é, do que a gente subvalorizar o que poderia achando que não é um AVC, quando na verdade era. É muito melhor supervalorizar um mimetizador do que negligenciar aquele AVC camaleão. E com as técnicas de imagem mais refinadas, nós conseguimos fazer sim uma diferenciação bastante acurada, bastante fidedigna desses pacientes. Então, paciente com déficit neurológico súbito vai entrar na nossa linha de cuidado de AVC. Não vamos tentar excluir ele nesse primeiro momento. Dentro do nosso hospital, temos que usar ferramentas para avaliação desses doentes. No AVC, nós utilizamos a escala de NIH, NIS, NISS, como vocês queiram falar. É uma escala que foi idealizada em alguns estudos científicos, né, avaliando o AVC, que serve para quantificar, avaliar os déficits neurológicos e principalmente padronizar a linguagem. Então, nós aqui, em qualquer hospital da rede, em qualquer outro país, a gente tem uma padronização dessa escala e serve para facilitar a comparação. Sua aplicação deve ser feita de maneira seriada e ela, nesse sentido, ajuda a avaliar a evolução e o prognóstico desse paciente e é muito utilizada como indicador de qualidade do atendimento do nosso paciente, saber como é que ele entra, como é que ele sai, onde a gente pode melhorar. Ela aborda 11 itens do exame neurológico, ela vai ter uma variação de 0 a 42 pontos, sendo quanto maior a pontuação, pior o déficit apresentado pelo paciente. A aplicação deve ser feita de maneira rápida, entre 5 e 8 minutos, e de preferência, quem vai aplicar tem que ter um treinamento, algum tipo de certificação para propiciar uma maior segurança para esse paciente. Mas esse treinamento não é nada demais, é só uma prática clínica na sua aplicação. A gente dá algumas dicas, né? Sempre aplicar essa escala de NIH na ordem dos itens, não pular item para depois voltar. Escrever a pontuação, né? Já anotar tão logo você faça o teste, não deixar para depois, porque a gente acaba esquecendo. Não retornar ou voltar para itens depois que o paciente já deu aquela resposta. E sempre pontuar baseado na primeira tentativa do paciente e, principalmente, não tentar dar pistas, né? Quando a gente tem um pouquinho mais de mão no tratamento do paciente com AVC, quando ele chega, a gente já meio que dimensiona qual que vai ser o déficit, qual que vai ser o NIH. Mas é fundamental que a gente pontue aquilo que o paciente faz, não aquilo que a gente acha que ele deveria fazer, né? Vamos ser bem rígido na aplicação dessa escala. Por que isso é importante? Porque variações acima de 4 pontos têm implicação clínica, ou seja, se o paciente piora mais do que 4 pontos, eu tenho que levar em consideração que eu posso estar tendo uma transformação hemorrágica, uma piora da isquemia, e esse paciente vai acarretar em um pior prognóstico. Variações para baixo, né, maior do que 4 pontos para baixo, implicam o contrário, que esse paciente
teve uma recanalização e está conseguindo reperfundir aquele tecido cerebral em sofrimento. Então, assim, variações até 4 pontos podem ser interindividual. Mais do que 4 pontos, para mais ou para menos, chamam a atenção de mudança de prognóstico desses pacientes. E só para reforçar aqui como que é essa escalinha, tá? Ela vai avaliando diversos níveis do exame neurológico. Nível 1 vai avaliar nível de consciência, questões de mês e idade e ordem simples. O item 2 vai avaliar movimentação ocular, principalmente avaliando paresia e desvio de olhar conjugado. Item 3 vai avaliar campos visuais. Item 4 vai avaliar assimetrias em mímica facial, né? Se há ou não uma paresia facial. Item 5, força de membros superiores. Item 6, força de membros inferiores. Item 7, vamos avaliar ataxia, ou seja, coordenação motora, avaliando se está presente ou não em um e nos 2 membros. Item 8, vamos avaliar a sensibilidade, se há uma redução de sensibilidade em algum hemicorpo. Item 9, vamos avaliar a linguagem, né? Se esse paciente tem ou não afasia, se ele é capaz de se comunicar, de repetir, de compreender esses comandos. No item 10, vamos avaliar a disartria, que é a dificuldade de articulação das palavras. E no item 11, vamos avaliar negligências, ou seja, se tem alguma extinção de modalidade sensorial em algum dos hemicorpos, né? Alguns comentários importantes. A topografia, o NIH está relacionado à topografia e à gravidade do AVC. Como a gente falou, pontuações muito altas e muito baixas inferem uma mudança de prognóstico para esses pacientes, porém não são única e exclusivamente levadas em consideração na indicação ou não de trombólise. O paciente com NIH muito baixo, ele tem uma tendência a gente ter um tratamento mais conservador, desde que a alteração que ele tenha não seja limitante. Eu explico. Imagina um paciente que tem um NIH ali de 2, mas ele só tem uma perda de força e uma alteração de linguagem. Esses são danos neurológicos que vão implicar uma redução muito grande de qualidade de vida desse paciente. Nesse sentido, a gente vai avaliar o grau de disfunção que isso vai acarretar. O contrário também é verdadeiro. Para aqueles pacientes que têm um NIH muito elevado, temos que levar em consideração como esse paciente era previamente. Se ele tinha uma independência ou se ele já tinha algum grau de dependência. Então, a mensagem que fica é que não levemos o número cru como indicativo ou não de trombólise. Vamos avaliar caso a caso, principalmente levando em consideração o grau de debilidade que esse déficit vai causar e como esse paciente era previamente. O NIH também ele tem uma forte correlação com o desfecho clínico do paciente, com o prognóstico desses pacientes, e serve para a gente modular o nosso setor de qualidade, avaliando como esse paciente pode sair, como a gente pode melhorar a assistência dos nossos doentes. E como que a gente faz a avaliação inicial desse paciente? Um paciente com déficit neurológico súbito, a pressão arterial, ela tende a estar mais elevada. Isso ocorre como um mecanismo de compensação. Quando há uma obstrução de fluxo sanguíneo no cérebro, a mensagem que se passa é o seguinte: essa área precisa ser perfundida por uma circulação colateral. E como que o nosso organismo faz isso? Elevando a pressão. Então, esse aumento de pressão arterial é uma tentativa de perfundir esse tecido que está sob sofrimento via circulação colateral. Então, se a gente abaixar muito essa pressão, a gente vai perder esse mecanismo de defesa. Então, a gente só trata a pressão arterial se ela tiver maior do que 220 por 120. Se eu for trombolizar, eu sou um pouco menos permissível, né? Eu vou deixar uma pressão máxima de 180 por 105. Obviamente, pelo esse mecanismo que a gente comentou agora, vamos evitar a hipotensão para não aumentar essa área de sofrimento cerebral, manter o paciente euglicêmico e com uma temperatura adequada, só tratar a temperatura se tiver maior do que 37 graus. Aí a gente aloca esse paciente na nossa sala de emergência, na nossa unidade de AVC, e o que nós vamos fazer com esse paciente? Primeiro, só oferecer oxigênio se ele estiver saturando menos do que 95, não há indicação de rotina de oxigênio para pacientes com suspeita de AVC. Vamos pegar 2 acessos venosos calibrosos para que, se a gente for fazer a trombólise, e outro para qualquer outra eventualidade. Fazer uma anamnese dirigida, principalmente baseando-se no tempo de início de sintomas, e prontamente levar o paciente para fazer um exame de imagem, porque é fundamental na conduta desses pacientes. E qual que é o papel da neuroimagem nesses pacientes, na condução do paciente com AVC isquêmico? Pode fazer o diagnóstico, né? Nos ajuda a avaliar o prognóstico, a extensão dessa isquemia,
E, atualmente, ela modifica a seleção do tratamento. Ela pode indicar algum tratamento específico, se é trombose, se é trombectomia, se são as duas coisas juntas. Então, a neuroimagem tem um papel fundamental na abordagem do paciente com AVC. E a gente sempre fica naquela dúvida, vou usar a tomografia de crânio ou vou usar a ressonância magnética, né? Como que eu vou fazer? Principalmente nos hospitais de grande porte, a gente tem acesso à ressonância de maneira mais célere e a gente fica na dúvida em qual instrumento utilizar. A tomografia, ela tem a vantagem de ser mais rápida e de mais fácil aquisição, ter normalmente uma disponibilidade de 24 horas por dia, 7 dias por semana, tendo um menor custo e a ausência relativa de contraindicações, a não ser caso de gestações. Ela, assim, ela é simples, rápida e barata para a gente poder fazer. Em compensação, a ressonância magnética tem vantagem tendo uma maior sensibilidade para identificar uma isquemia, principalmente quando a gente utiliza protocolos simplificados, né? Muita gente tinha receio de usar a ressonância na fase aguda do AVC pela demora, mas usando um protocolo simplificado, de uma difusão e um flare, rapidinho a gente consegue fazer em 15 a 20 minutos aí um exame. E você também tem a ausência de contraste iodado, que muitas vezes pode ser uma limitação do uso da tomografia. Pondo isso na balança, a gente tende a utilizar mais a tomografia, né? Tem uma excelente resposta, uma excelente condução de casos na maioria dos casos, mas a ressonância tem seu valor, principalmente naqueles AVCs de início incerto, quando o paciente acorda com déficit ou quando a gente não sabe precisar quando esse déficit começou. Naqueles AVCs de fossa posterior, de tronco encefálico, que a gente sabe que a tomografia não é um método muito fidedigno para avaliações dessas localidades. Quando eu tenho lesões complexas, eu tenho suspeita de tumor, alterações vasculares, enfim, quando eu preciso de uma imagem um pouquinho mais específica, a ressonância tem a sua vantagem, e ela também pode ser utilizada naqueles pacientes que já tiveram alergia ou alguma reação adversa ao contraste iodado. Falando da tomografia, qual que é o papel da tomografia de crânio na condução do AVC isquêmico? Ela principalmente tem a indicação de excluir sangramentos ou excluir outras alterações que possam simular um AVC, como um tumor, um abscesso, alguma outra lesão com efeito de massa. A depender do tempo, ela pode detectar lesões precoces e avaliar, né? Serve para a gente fazer o segmento, avaliando a extensão da lesão. Falando das hemorragias, elas é um método super sensível para a gente poder avaliar as hemorragias, sendo intraparenquimatosas superficiais ou profundas, os hematomas extradurais, as hemorragias subaracnoides. Então, assim, ela é bem sensível para identificar precocemente sangramentos. Ela serve também para a gente ter alguns conceitos importantes de avaliação, né? O que eu quero nessa fase aguda? Avaliar o quanto que eu tenho de tecido cerebral ainda viável, se eu tenho ou não uma oclusão proximal, porque isso modifica a minha conduta, e como que está minha rede de colaterais para suprir esse tecido que está em sofrimento. Quando a gente tem uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, a gente tem algumas áreas de interesse. A primeira área é uma área de oligoemia benigna, onde a gente já tem uma redução desse fluxo sanguíneo, mas ainda sem sofrimento cerebral, ainda sem uma necrose tecidual muito relevante. Uma área um pouquinho menor que essa área, a gente denomina área de penumbra, onde já há uma redução mais abundante do fluxo sanguíneo, uma redução mais grave, e eu começo a ter sofrimento neuronal, porém ainda com tecido cerebral viável. Essa é a minha área de interesse. Essa área, se eu não modificar, se eu deixar o AVC correr solto, ela vai ter um sofrimento, vai ter um déficit neurológico muito grande. E eu tenho essa área mais inicial, que a gente chama de core isquêmico, área de sombra, que é a área onde a gente já tem uma necrose, onde a gente ainda tem o tecido cerebral já não é mais viável. O meu foco é não deixar essa área de core isquêmico avançar e chegar nessa área de penumbra, ou seja, eu quero proteger, eu quero salvar tecido cerebral que está sob sofrimento, mas ainda é viável, evitar uma necrose tecidual desnecessária. Então, falando da tomografia ainda, né? Quando que ela começa a detectar alterações precoces? Diversos estudos demonstram que a partir de 3 horas a gente já começa a ter algumas alterações, né? Em até 3 horas, 4% das tomografias vão ter algum tipo de alteração. Em até 6 horas, aí sim a gente já começa a ter a grande maioria das tomografias já alteradas. Ou seja, a gente espera que a tomografia de crânio, na fase inicial do AVC, seja normal. Se ela já tem muitas alterações, isso pode me remeter a um déficit
que já tem mais tempo, tendo em vista que a partir de 6 horas a probabilidade de ter alterações na tomografia é bem maior. Na detecção de alterações precoces via tomografia computadorizada, o que a gente pode ver? A hipodensidade do tecido cerebral, né, com uma perda de diferenciação cortical ou subcortical, da substância branca e da substância cinzenta, e alguns sinais específicos, como sinais da fibra insular e o apagamento do núcleo lentiforme. Temos ainda, né, frequentemente, alterações de artéria cerebral média, aquela artéria cerebral média hiperdensa, e aqueles sinais do ponto, né, que a gente consegue ver alguns outros coágulos em outros determinados locais. Falando de alterações precoces, né, o que é esse sinal da fita insular? É a perda da diferenciação córtico-subcortical na região da ínsula, tendo um formato de fita. É geralmente uma das primeiras estruturas afetadas quando tem uma oclusão proximal da cerebral média. Então, ela serve para a gente como um preditor de pior prognóstico, de uma obstrução de fluxo sanguíneo maior e que esse AVC tende a ser maior. Temos também o apagamento do núcleo lentiforme, também que é outro sinal precoce de infarto no território de artéria cerebral média esquerda, artéria cerebral média, e denota principalmente o envolvimento das artérias lentículo-estriadas. Temos também o famigerado sinal da corda, o sinal da cerebral média hiperdensa, que ele demonstra, geralmente, um trombo rico em eritrócitos, né? Vai lembrar que esses trombos, eles são facilmente visíveis na tomografia. Esse sinal ele tem elevada especificidade, chegando até 95%, porém a sensibilidade é baixa, né? No máximo 50% de sensibilidade. Muitos casos de falso positivo podem ocorrer, principalmente se o paciente, né, tiver um hematócrito mais elevado, seja por desidratação ou tabagismo, e alguns falsos negativos podem ocorrer se os meus cortes foram muito espessos, sempre maior do que 5 milímetros, eu posso perder esse sinal da corda. Ele é um fator de mau prognóstico para a AVC, né? Demonstra uma obstrução proximal em território de artéria cerebral média. O sinal do ponto, o sinal da fissura silviana, nada mais é do que a representação de um trombo no segmento M2, né? Um trombo que está um pouquinho mais para frente, é como se fosse uma continuidade da cerebral média hiperdensa. Ele fica evidente na fissura silviana lateral e ele chega bem adjacente à parede insular, né? A gente consegue ver aqui na setinha que fica esse pontinho na parede da ínsula, no corte coronal fica até um pouquinho mais fácil da gente perceber. Ele tem uma elevadíssima especificidade, quase 100% de especificidade, mas a sensibilidade é mais baixa ainda do que o trombo de cerebral média, mais difícil da gente conseguir encontrá-lo. Temos outras escalas que são importantes na avaliação da tomo, a escala de Aspect é uma delas, que nos ajuda a quantificar e avaliar a extensão da lesão. Ela foi desenvolvida para estabelecer um sistema de pontuação para a gente conseguir mensurar a quantidade de lesão, e ele utiliza apenas a irrigação da artéria cerebral média, né? Essa é uma crítica que a gente faz a essa escala, que ela deixou de lado a avaliação de circulação posterior. Alguns estudos têm demonstrado também, feito esse aspects para a circulação posterior. Outra crítica plausível para esse método é que ele leva em consideração somente alterações da imagem, não levando em consideração a importância funcional. Uma alteração de núcleo caudado, funcionalmente, é muito diferente de uma alteração em território de M2, de M1. Então, essa é uma crítica que a gente tem que levar em consideração quando a gente está aplicando essa escala. E o que ela vai avaliar? Avaliar no corte axial 10 segmentos, né? Sendo 4 subcorticais e sendo 6 na região cortical, predominantemente no território de artéria cerebral média. Ela tem uma variação de 10 pontos a 0, e para cada região que eu tenho uma alteração, né, já mais precoce, eu retiro um ponto. Né? Cada um desses cortes que eu tenho essa alteração, já no exame de imagem, eu retiro um ponto, e quanto menor a pontuação, pior é o prognóstico desses pacientes. Algumas coisinhas que são importantes. Eu só devo pontuar se eu tiver essa alteração presente em 2 cortes adjacentes, e a gente tem que usar uma espessura sempre menor do que 5 milímetros, para a gente não perder nenhum território que já possa estar sendo acometido de maneira mais precoce. Então, ficam as críticas, a falta de uma padronização ainda mais robusta para a circulação posterior e a falta de uma maior valorização de territórios mais nobres do que outros, né? Talvez uma ponderação nessa escala de
de áspectos fosse necessária para a gente interpretar melhor o prognóstico desses pacientes. Algumas coisas que podem influenciar na nossa avaliação da tomografia. Primeiro, a aquisição da imagem, se o paciente está, né, rodado, se tem alguma obliquidade, se tem algum artefato que a gente pode complicar e pode falsear a nossa interpretação. Se eu tenho doenças de pequenos vasos, principalmente em território perivascular, isso gera muitas dúvidas se trata de alguma alteração precoce ou não. Pacientes com atrofia cerebral, muito importante também, dificultam na detecção de alterações precoces, e lesões isquêmicas antigas também dificultam na nossa avaliação. E a angiotomografia, né? O que a gente tem de novidade no tratamento desses pacientes com AVC? O uso de contraste, o uso de angiotomografia, né, de avaliação da circulação cerebral, ela nos auxilia a identificar e localizar a presença de trombo, bem como avaliar o grau de circulação colateral que esse paciente tem, né? Como que ele está manejando essa obstrução de fluxo sanguíneo cerebral, como que o cérebro está conseguindo se tratar de maneira automática, né? A gente sabe que pacientes também com trombo proximal, né, somente em território de carótida, são pouco efetivos quando é realizada uma trombólise endovenosa. Então, assim, trombos mais proximais, incluindo carótida interna e cerebral média mais proximal, tem um benefício superior na trombectomia mecânica. E alguns estudos demonstram também que o trombo na carótida interna é muito mais difícil de ser dissolvido com alteplase, e bem como a gente sabe que o tamanho do trombo tem um fator prognóstico na avaliação da terapia de reperfusão endovascular. Então, a gente tem que saber onde está esse trombo, como que é esse trombo, né, qual que é a sua localização, até para prever qual vai ser a resposta dele à trombólise endovenosa. A gente sabe aqui também que, a depender da localização desse trombo, a taxa de recanalização é diferente. Então, trombos mais proximais têm uma taxa de recanalização de aproximadamente 30%, principalmente se tratando de circulação posterior. Já os trombos mais distais têm um benefício muito claro com a aplicação de alteplase, né? Em cerca de 60% a 70% dos casos, a gente vai obter uma recanalização com o uso do trombolítico endovenoso. Além disso, a angiotomografia nos possibilita estabelecer o grau de circulação colateral que esse paciente tem, e isso implica numa mudança de prognóstico desse paciente. Aqueles pacientes com maior índice de circulação colateral apresentam um melhor prognóstico. Inclusive, a gente tem alguns scores onde eu consigo mensurar, né, como que está essa circulação. Um score com uma variação de 0 a 4, onde 0 eu já não tenho nenhuma circulação colateral, inferindo um menor prognóstico, e um score de 3 ou 4, onde a gente tem colaterais exuberantes ou até mesmo aumentados, o que melhora o prognóstico desses pacientes, melhora a taxa de reperfusão desses pacientes, tanto com trombectomia mecânica quanto com a trombólise endovenosa. Mas, poxa vida, será que a utilização desse contraste, né, fazer essa angiotoma de maneira tão precoce, a gente sempre tem medo dessa nefropatia induzida por contraste? Podemos ficar tranquilos, estudos já demonstram que esse procedimento é seguro e não há um índice muito elevado de complicações de nefropatia quando a gente faz essa angiotoma de maneira precoce, perfeito? Então, assim, a quantidade de contraste utilizada não é tão elevada a ponto de inferir negativamente no prognóstico renal desses pacientes. Então, a gente pode sim utilizar e estar respaldado para a literatura que a gente não vai estar aumentando o índice de doença renal aguda nesses pacientes que são expostos ao contraste. Além disso, de técnicas mais avançadas, a gente tem essa questão de avaliação de core e penumbra daquela área de tecido cerebral viável e aquela área de tecido cerebral que já tem necrose, que já é inviável. Posso utilizar a tomografia, utilizando o RAPID, né, com uma predição de core e penumbra do BISMET, ou até mesmo a ressonância magnética, para avaliar se eu tenho tecido cerebral viável, me propiciando, me dando segurança para ter terapias mais invasivas, ou tentar expandir a minha terapia de reperfusão para tentar salvar o cérebro desse paciente. A mensagem é que, enquanto houver cérebro viável, a tendência é que a gente lance mão de tentativas de reperfundir esse tecido. E qual que é o nosso protocolo para avaliação dos pacientes? Aqui é fundamental para a gente levar dados de qualidade e dar o melhor tratamento para os nossos pacientes. Chegou o paciente, em até 10 minutos, ele tem que estar sendo avaliado com uma estabilização geral, já fazendo um eletrocardiograma, oxigênio se necessário, criar AVC e acionando o time de AVC. Em até 20 minutos, esse paciente tem que ser atendido pela equipe que vai conduzir o AVC, né? A gente chama muitas vezes o time de AVC.
em até 25 minutos, esse paciente tem que estar na tomografia de crânio ou no exame de imagem que for da escolha do serviço, sendo que em até 45 minutos eu tenho que ter uma definição diagnóstica desse exame de imagem. Então, em até 25 minutos a gente faz o exame de imagem e no máximo até 45 minutos da entrada desse paciente eu tenho que ter uma definição. Se eu posso não trombolizar, se é uma VCI, se é uma OCH, qual linha de cuidados esse paciente vai seguir. Tem outras sugestões para onde a gente tem serviços mais avançados, né? Em até 4 horas e meia, a gente usa a tomografia sem contraste para ser um processo mais sério de reperfusão cerebral. Em até 6 horas, quando a gente sai de janela terapêutica para trombólise endovenosa, a gente sugere a tomografia sem contraste, mais uma angiotomografia de vasos cervicais intracranianos, né? A gente pode puxar até para 8 horas, seguindo o protocolo do estudo Resilient, que a gente vai falar daqui a pouco. E aquele paciente com janela estendida ou de tempo incerto, principalmente naqueles pacientes que acordam com déficit, você não sabe precisar o horário, fazer uma angiotomografia de perfusão ou uma ressonância magnética com protocolo AVC, avaliando mismatch com flare ou difusão. Então, assim, até 4 horas e meia tomo sem contraste, até 6 a 8 horas, né, fazer a tomo sem contraste mais a angiotomo com vasos cervicais intracranianos, e na janela estendida ou tempo incerto, usar técnicas de imagem avançada, como técnicas de perfusão e ressonância magnética, para tentar avaliar se ainda há tecido cerebral viável. E quais são as nossas metas no diagnóstico agudo do AVC? O que a gente quer? Alcançar a recanalização da artéria obstruída e a reperfusão do tecido cerebral isquêmico, otimizar o fluxo colateral e, principalmente, evitar lesões secundárias. E, para isso, a gente tem que fazer uma rápida avaliação, né, com treinamento constante da parte clínica, tendo celeridade no acompanhamento desses pacientes e um auxílio dos exames de neuroimagem que vão mudar a nossa linha de conduta para esses pacientes. Quando que isso começou? Só para a gente bater um papo, até 95 a gente não tinha muita terapia endovascular para o tratamento de AVC. Em 95 a gente provou que a alteplase modificava o futuro desses pacientes, o prognóstico desses pacientes. Os pacientes saíam melhor do que aqueles que tinham uma terapêutica habitual, o que fomentou a criação de centros de AVC e revolucionou o tratamento dos acidentes vasculares cerebrais na Europa e nos Estados Unidos inicialmente. Em 2008, esse período foi expandido de 3 horas para 4 horas e meia, demonstrando ainda benefício, né? Então, ou seja, aqueles pacientes que eram submetidos à terapia de trombólise endovenosa saíam muito melhores do que aqueles que não eram submetidos. Então, a gente já ganhou 50% de tempo, né? E o futuro é a gente pensar em recanalização, né, por trombectomia mecânica. Vale lembrar que a trombólise endovenosa ela é respaldada independentemente da idade e do NIH do paciente. Estudos de revisão sistemática demonstram que, mesmo com idades mais avançadas e com NIH mais elevados, ela pode sim ser benéfica. E mesmo com NIH menor, né, o NIH com um número menor, com menor índice de déficit, ela também auxilia no prognóstico desses pacientes em 90 dias. Vamos lembrar que, apesar de termos 4 horas e meia, o tempo é desfecho dependente. A cada minuto que passa, nós perdemos 2 milhões de neurônios. Então, quanto antes estabelecermos essa terapia de reperfusão cerebral, melhor, né? Se a gente consegue demonstrar que em menos de 90 minutos, o NNT da alteplase, da terapia de reperfusão endovenosa, é de 4 a 5, um dos menores da medicina. Conforme ele vai passando, ele continua muito bom, chegando a 14 em 4 horas e meia. Mas quanto antes a gente instituir esse terapêutica, melhor para o paciente, mais tecido neuronal eu vou estar salvando. Então, vale lembrar que tempo é cérebro, que o uso da alteplase nas primeiras 4 horas e meia foi uma revolução no tratamento do AVC e muda o prognóstico desses doentes. A alteplase é a primeira escolha segundo as principais diretrizes europeia, americana e brasileira, sendo o único fibrinolítico com eficácia comprovada para o AVCI. Quais são as indicações de uso, né? Elas são bem simples. É um paciente com déficit neurológico súbito, tendo sido visto bem a última vez há menos de 4 horas e meia e sendo maior do que 18 anos. Tá? Essas são as indicações. Déficit neurológico súbito maior de 18 anos e esse déficit tendo começado há menos de 4 horas e meia. Passando por essa linha de indicação, aí sim a gente vai avaliar se há alguma outra contraindicação. Então, ele começa a entrar na nossa linha de cuidados, e aí como que a gente vai fazer? Estabilizar os sinais vitais. Só vamos começar a terapia de reperfusão, o uso da alteplase,
se ele tiver com a pressão menor do que 185 por 110. Se a pressão estiver mais alta do que isso, a gente baixa e inicia nosso protocolo. Avaliar se o início dos sintomas foram mesmo a menos de 4 horas e meia. Fazer um checklist de medicamentos, principalmente buscando o uso de anticoagulantes. Nós vamos solicitar exames gerais ali com aqueles 2 acessos que a gente já pegou, mas eu não preciso aguardar o resultado para minha tomada de decisão, salvo em situações especiais. Vou ter um treinamento de NIH, vou fazer esse NIH bem feito e vou fazer o meu exame de neuroimagem, excluindo hemorragias, lesões com efeitos de massa ou qualquer outra coisa que possa simular um AVC, eu vou entrar no meu checklist de contraindicações, principalmente avaliando se elas são potencialmente reversíveis, né? Principalmente a questão da pressão, se eu consigo baixar essa pressão para poder trombolizar esse paciente. Então, quais são aquelas contraindicações mais comuns? Paciente menor do que 18 anos, com sintomas a mais do que 4 horas e meia, a glicemia menor do que 50 ou maior do que 400, a gente bota aqui um monte de asterisco, que é o quê? Esse paciente me chega com déficit, está hipoglicêmico. Se eu corrigir essa glicemia, ele permanecer com esse déficit, ele continua na minha linha de cuidados de AVC. A mesma coisa vale para a pressão. Chegou muito hipertenso, o que eu faço? Eu baixo essa pressão. Ele segue na minha linha de cuidados de AVC. Como falamos, NIHs muito baixos ou muito elevados, vamos avaliar caso a caso, tendo em vista o déficit daquele paciente e a capacidade funcional prévia que ele tinha. Hemorragias gastrointestinal ou trato geniturinário nos últimos 14, ou cirurgias nos últimos 14 dias. Vale lembrar que hemorroida, menstruação não entra. Uso de heparina ou de varfarina com PTPA maior do que 2 vezes o limite da normalidade, ou INR maior do que 1,7, e pacientes usando novas drogas anticoagulantes orais, mas aqui a gente faz a ressalva para o dabigatrana, que a gente tem um antídoto, como vamos falar aqui rapidinho. Então, as principais contraindicações absolutas para a gente, tá? Uma neurocirurgia nos últimos 3 meses, incluindo manipulação de canal cervical, história de hemorragia intracraniana, uma tomografia com sinal de sangramento ou alterações muito precoces, neoplasia gastrointestinal ou sangramento gastrointestinal nos últimos 21 dias, um AVC isquêmico nos últimos 3 meses, um TCE grave nos últimos 3 meses, ou um TCE no momento do AVC, né, com perda de consciência, vai lembrar que são TCEs mais graves, uma neoplasia intracraniana intraaxial, vai lembrar que meningioma não é uma contraindicação, pacientes com suspeita de HSA, dissecção de aorta e endocardite, e se ele usa anticoagulante, né, principalmente nas últimas 48 horas. Vale lembrar aqui que os pacientes que utilizam anticoagulantes, eles não têm contraindicação para trombectomia, a gente pode sim realizar, e se ele estiver usando dabigatrana, a gente tem um antídoto disponível, né? Então a gente consegue fazer a reversão dessa anticoagulação e esse paciente seguir na nossa linha de cuidados de AVCI. Como que a gente vai fazer? A dose da alteplase, né, se ele passou por essas contraindicações, é uma dose padrão, 0,9 miligramas por quilo, fazendo 10% em bolos, o restante em bomba de infusão em 1 hora. Lembrando que essa dose é variável por peso até o máximo de 100 quilos, ou seja, a dose máxima é 90 miligramas. Durante a aplicação, a gente tem que fazer o NIH a cada 15 minutos, para quê? Por conta daquela variação de 4 pontos. Se ele tem uma piora de 4 pontos, pode indicar que eu tenho uma complicação, um sangramento ou um pior prognóstico para esse paciente, bem como se ele tiver uma redução maior do que 5 pontos, né, a partir de 5 pontos, eu posso também prever que ele está tendo uma recanalização, uma reperfusão desse tecido cerebral. Medir a pressão arterial a cada 5 minutos na primeira hora para evitar picos pressóricos que acarretam em sangramento. E vale lembrar que a grande maioria dos pacientes submetidos à terapia de reperfusão por trombólise endovenosa não apresenta sangramento. Só 6% desses pacientes apresentam algum tipo de sangramento, sendo a grande maioria um sangramento incidental, que a gente não vai ter que fazer nenhum procedimento mais grave. Mas se eu suspeitei que esse paciente sangrou, o que eu faço? Eu interrompo imediatamente a infusão do trombolítico, ou seja, o paciente que rebaixa, tem uma crise convulsiva, instabiliza ou perde ou aumenta 4 pontos no NIH, a gente para a infusão, estabiliza o paciente, leva para a tomografia de urgência. E aí a gente vai ter 2 cenários possíveis. Primeiro, ele não sangrou. Não sangrou, ele volta para a minha sala de AVC e eu continuo a infusão no trombolítico.
Se ele sangrou, a gente não desespera, tem muita coisa para fazer. Solicita já uma avaliação da neurocirurgia, vai coletando alguns exames, mas a gente consegue ter um protocolo de transformação hemorrágica para tentar reverter essa fibrinólise. Podemos usar o ácido epsilon aminocapróico, podemos usar o transamin, podemos usar crioprecipitado, plasma fresco congelado. Se houver plaquetopenia ou anemia, podemos usar concentrados de plaquetas e concentrados de hemácias, ou seja, a gente tem o que fazer, não temos que ter medo de fazer a trombólise pelo risco mínimo de sangramento que o procedimento apresenta. E nos cuidados pós-trombólise, a gente evita o uso de antitrombótico nas primeiras 24 horas, ou seja, não dá AS, não dá heparina, não dá mais nada para esse paciente nas primeiras 24 horas. Evitar catéter profundo, né, punções desnecessárias, evitar sondar esses pacientes nos primeiros 30 minutos, falando em sonda vesical, e só lembrar que a gente só vai sondar esse paciente se houver realmente necessidade, e deixar o paciente em jejum nas primeiras 24 horas, para a gente avaliar se esse paciente vai ter que fazer uma cirurgia descompressiva ou ter alguma outra complicação. Depois de 24 horas, repetir o exame de imagem para avaliar a extensão da lesão, medir frequentemente a pressão arterial para evitar picos pressóricos, que são maiores causadores de sangramentos pós-trombólise, e deixar o paciente estável hemodinamicamente, com temperatura e com a glicemia adequada. No pós, né, ainda no pós-trombólise, vale muito a gente bater na tecla da investigação da prevenção secundária, não adianta nada a gente tratar super bem esse paciente e depois não prevenir que isso ocorra de novo. Então, sempre investigar a causa do AVC, né, para todos os pacientes, eco, eletro, Doppler de carótidas e vertebrais, fazer o perfil lipídico, o perfil glicêmico, se for o caso, expandir para pesquisa de AVC em jovem, com trombofilias, né, personalizando, individualizando a investigação desse paciente, e prevenir as complicações, principalmente as complicações infecciosas e as complicações trombóticas. Então, após 24 horas, esse paciente deve receber prevenção de tromboembolismo venoso, deve passar por uma avaliação da fono para ver o grau de disfagia desse paciente, e vale lembrar que não há evidência científica sustentando o uso de antiepilético profilático ou de corticosteroide no tratamento e na prevenção secundária de AVC isquêmico. O que a gente tem de novidade aqui, né? Estudo Resilient, vale a pena a gente exaltar a ciência nacional. Estudo Resilient mostrou em realidade de SUS, aqui no Brasil, que o uso da trombectomia, né, a trombectomia mecânica, realizada em até 8 horas, é viável e melhora o prognóstico dos pacientes. A gente vinha com alguns estudos demonstrando que essa trombectomia era realizada até 6 horas, o Resilient deu suporte para a gente ampliar em mais 2 horas o tratamento de trombectomia mecânica para os nossos pacientes, resultando em um melhor ranking para esses pacientes, o melhor prognóstico desses pacientes de longo prazo, né? E aí, algumas vezes a gente tem dúvida, poxa, eu vou fazer a trombólise, vou fazer a trombectomia mecânica, vou fazer os dois. Os estudos demonstram que não há superioridade em você só fazer a trombectomia mecânica, na verdade, que elas podem ter um efeito sinérgico, né? Fazer a trombólise, fazer a trombólise química e a trombectomia mecânica pode propiciar mais benefícios para os nossos pacientes. Então, aqui, com a medicina baseada em evidências, o que a gente tinha, né? Até 4 horas e meia, a gente vai usar a trombólise endovenosa. E, se for o caso, a terapia combinada com a trombectomia mecânica. A partir de até 8 horas, a gente já não vai estar autorizado a usar a trombólise endovenosa. A gente vai fazer só a trombectomia mecânica, com uma possibilidade de extensão até 24 horas, se houver tecido cerebral viável, né, usando softwares de tomografia multimodal para avaliar core e penumbra desses pacientes, e já vão tendo vários estudos em segmento para avaliar aqueles pacientes que acordam com déficit ou com déficit maior, com uma tendência de, enquanto houver tecido cerebral viável, a gente vai trombolizar. E aqui alguns spoilers do que a gente tem mais de novidade. A circulação posterior sempre foi um calcanhar de Aquiles para a gente, mas temos estudos desse ano já demonstrando que o tratamento endovascular de oclusão de artéria basilar é benéfico para os pacientes, acarreta no melhor prognóstico para os pacientes daqueles que não são submetidos à trombectomia. Então, muito provavelmente a gente vai estar liberado para fazer essa trombectomia em casos tão dramáticos como usar essas oclusões de artéria basilar. Então, lembrando que tempo é cérebro, fica aqui um guiazinho, uma sugestão, né? Até 4 horas e meia. Vamos fazer a trombólise e avaliar a trombectomia com a tomografia simples. Em até 8 horas, fazer essa trombectomia. Em até 24 horas, podemos fazer a trombectomia avaliando tomografia, né, onde eu tomo contrastado, ou ressonância multimodal.
Muito obrigado, gente, por terem ficado aí comigo. Um tema extenso, tentei trazer bastante evidência científica para a gente aí, para estabelecer uma boa discussão. Muito obrigado, doutora Marisa, pela oportunidade. Queria bater um papinho agora com vocês aí, para trocar algumas figurinhas. Nós temos alguns neurologistas na plateia. O Rafael bom. mesmo, que talvez queira comentar. Eu queria perguntar... Oi, Rafael, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Júlio, tudo bem? Doutora Marisa, obrigado por ter me chamado. Eu queria parabenizar o Júlio pela aula, agradecer que ele tenha vindo falar para a nossa equipe. Eu, infelizmente, não estou aí, eu estou num congresso também de esclerose Tá no ECTRIMS múltipla. aí, tá em Estou no Amsterdã. ECTRIMS, Tô. Tá Mas bem. fiz questão de dar uma pausa aqui para acompanhar a apresentação e eu queria parabenizar você. A gente tem feito um esforço muito grande, mais concentrado no último ano, mas não só no último ano, realmente de trazer as melhores práticas de tratamento do AVC agudo para a nossa realidade. E eu acho que é super legal ver você apresentando todos esses dados e ver o quanto a gente já consegue hoje, na nossa realidade, aderir a isso. Então, deixar aí os parabéns pela tua apresentação e os parabéns para toda a nossa equipe no hospital, que tem brilhado em trazer isso para a realidade dos nossos pacientes. Rafael, aí vocês estão conseguindo usar bastante protocolo de mismatch, usando o down, o diffuse lá, o wake up, vocês estão conseguindo fazer? Quando chegam os casos com essa indicação, a gente tem favorecido por uma questão de como o nosso serviço de radiologia está organizado, a preferência é por usar os métodos de ressonância. É uma preferência da Lívia, que é a nossa neuroradiologista referência. Então, em casos que tem janela estendida ou casos de wake-up, a gente vai para a ressonância. A gente tem conseguido fazer esses exames nessas indicações no pronto-socorro com bastante sucesso, inclusive uma porcentagem não desprezível das nossas trombólises tem sido feitas nessas janelas estendidas aí. Isso é muito bom, óbvio que é uma dificuldade muito grande de levar para a realidade Brasil, mas assim, aqui em São Paulo a gente tem que ser vanguardista nisso, né? E acho que boa notícia também o BAOSH, o Attention, trazendo para a gente essa evidência do que a gente já sentia aqui de trombectomia de basilar, cara, que é uma coisa que deixava a gente desesperado como neurologista. É verdade, eu acho que tem ainda, né, essas necessidades não atendidas, né, dentro do tratamento agudo do AVC, que eu acho que a circulação posterior tentar ampliar as janelas, né, para tratamento com segurança e efetividade. E acho que assim o tratamento de reperfusão mecânica, que é uma ferramenta incrível, né, é uma coisa que a gente tem conseguido fazer também cada vez mais na instituição, com a equipe, né, do Daniel, do Thiago, do Salomão, enfim, o pessoal chegou mais recente aí na instituição, mas com bastante comprometimento, trabalhando muito próximo com a gente no pronto-socorro. Isso tem facilitado bastante a identificação, seleção dos casos, tanto esses que são os que se enquadram perfeitamente dentro do protocolo, né, quanto essas indicações que são menos precisas, mas que a gente consegue chegar consensualmente nelas, discutindo pontualmente caso a caso. Então, isso tem sido muito legal também. A gente tem alguns pacientes que foram tratados, por exemplo, com obstrução que não é tão proximal, na M2, ou circulação posterior, etc., após discussão do especialista no pronto-socorro com o especialista da intervenção. Isso também é na fronteira da ciência e a gente consegue trazer isso para a realidade. E é curva de aprendizado, a gente está vendo tudo no mesmo momento, né? Então, assim, muitas vezes o paciente o médico não conseguia chegar no trombo, e por isso tinha ausência de evidência, mas o racional é que onde houver obstrução, eu preciso obstruir, seja de maneira química, seja de maneira mecânica, né? E quando a gente conseguir tecido cerebral, a gente vai fazer isso. Então, acho que vai ser a tendência a fazer individualizado, né? Enquanto tiver um mismatch aí, a gente vai mandar bala na reperfusão desses doentes. Não, com certeza.
Eu ia aproveitar... Não, desculpa, doutora, desculpa eu. Eu vou aproveitar, vou me despedir, vou agradecer novamente a oportunidade de ter conversado com vocês, agradecer o Júlio pela apresentação. Eu vou precisar ir para um próximo compromisso aqui, pessoal, com licença. Tá Até bom. mais. Valeu, Rafael. Tá. Valeu, gente, um Tchau, abraço. obrigada. Tem um outro neurologista que está assistindo, o Dr. Clóvis. Clóvis, você quer comentar ou perguntar alguma coisa? Acho que o Dr. Clóvis não me escutou. Eu tinha hein? uma pergunta para o Thiago. Eu Eu também imaginando tenho que ele está uma pertinho consideração. ali. Vocês estão conseguindo fazer bastante trombectomia aí? Como é que está no teu serviço? Sim, eu primeiramente queria parabenizar aí o Dr. Júlio, foi a palestra que ele conseguiu falar os principais pontos aí no atendimento do AVC agudo. É importante ressaltar que para fazer um atendimento do AVC agudo de qualidade, precisa de toda uma equipe funcionando de forma conjunta, né? Então, desde o primeiro atendimento, para que a gente consiga fazer os atendimentos no melhor tempo possível, para que a gente possa salvar o máximo de neurônios viáveis, né? Outro ponto importante que o Dr. Júlio falou é que quanto maior o vaso, menor a chance do trombolítico endovenoso abrir esse vaso. Mas não quer dizer que ele não vai abrir, né? Então, muitas vezes a gente vai ter grandes vasos que vão abrir pelo trombolítico endovenoso, e isso é um alívio para a gente, né? Se abrir com a medicação, para a gente já nos ajuda bastante, né? Outro ponto é que a trombectomia mecânica de resgate ela está deixando de existir, né? Então, casos onde se tem oclusão de grande vaso, a trombectomia mecânica ela está indicada e a trombectomia química não está contraindicada. Então, esse paciente ele vai receber a medicação endovenosa e vai ser encaminhada para o serviço de hemodinâmica para a gente tentar abrir esse vaso, né? Muitas vezes não, algumas vezes a gente vai fazer a angiografia e esse vaso eventualmente vai estar até aberto, né? Por conta da medicação endovenosa. Tá? Isso é uma coisa boa. Outro ponto é a trombectomia da artéria basilar, né? Como a artéria basilar é menos acometida pelo AVC agudo, é mais difícil se ter grandes estudos, né, para comprovar a eficácia da trombectomia mecânica. Mas se a gente tem uma artéria basilar, a gente vai discutir para ver a viabilidade de se fazer uma trombectomia mecânica ou não. Muitas vezes a gente consegue fazer e muitas vezes consegue ter um desfecho clínico bom, tá? A gente tem trabalhado junto com o Dr. Rafael aí da neurologia, toda a equipe de neurologia, tem conseguido fazer a trombectomia mecânica em tempo viável, né? É óbvio que a gente está em São Paulo, muitos casos acabam sendo de janela um pouco mais estendida por conta da cidade mesmo, né? A ambulância acaba levando para algum lugar que não tem trombectomia mecânica, depois é encaminhada para o hospital. Então, tem todas essas peculiaridades que acaba atrasando um pouco, né? Mas no hospital a gente tem conseguido atender num tempo bastante satisfatório, viu, Júlio? Isso é muito bom, né? Lembrar o que você tocou num ponto nevrálgico crucial. São terapias complementares. Muitas vezes a gente pensa, vou fazer um ou outro. Não, A gente demonstrou, inclusive, estudos mostrando que não há superioridade de fazer só trombectomia. O paciente tem um ganho fazendo a trombólise química e a trombectomia na sequência, e dá tempo de fazer, tá? Dá super tempo. Ô, Júlio, eu tenho duas perguntas clínicas. Posso fazer rapidamente? Deve, Porque o nosso tempo por está favor. acabando. Então, a primeira é a respeito de um trabalho que você mostrou, que a angiografia resultou em menos casos de lesão renal nos pacientes do que a não angiografia. Mas eram pacientes comparáveis, porque eu entendi ali que não era propriamente uma coisa, pacientes escolhidos comparáveis, é algum que fez e algum que não fez. Isso, exatamente. posterior. Comparou pacientes que foram submetidos a esse contraste, porque um grande medo que a gente tem, né, no debate, poxa, Claro. vou fazer o contraste, eu vou pegar e ter um prejuízo renal desse paciente. Então, pela essa corte, separando pacientes que foram submetidos a contraste e não teve uma evidência de pior prognóstico no rim, os pacientes foram submetidos ao contraste, o que traz para a gente segurança em fazer. Não, traz uma segurança até certo ponto, né? Porque se não foi escolhido, quer dizer, o paciente que não fez, possivelmente
já tinha lesão renal anterior, por isso que eu acho que talvez assim, isso. essa seja a principal assim, contraindicação, é aquele paciente que já é sabidamente nefropata. Pois é, precisa ser sabidamente nefropata, então ele vai evoluir pior. Então, não dá para concluir que, né? Quer dizer, não dá para ter muita certeza disso. Tem que continuar não fazendo os pacientes claramente nefropatas. É isso que eu entendo. Perfeito. Tá. A outra pergunta é a respeito do TPA, que você disse como contraindicação, hipertensão sistólica ou diastólica, as duas, mas hipotensão, choque, tudo bem? A gente, assim, não é o mecanismo mais comumente que a gente encontra no AVC. Não, claro. Você tem que estar com estabilidade hemodinâmica, mas não tem contraindicação no nível de pressão. Nossa, está menor do que 8/5, a gente não vai fazer essa reperfusão. Porque ali na listagem não está, né? Isso, então, porque não é mesmo. Não é, então até sugiro que você coloque, porque assim, para nós clínicos que não estamos assim dentro do problema o tempo todo, você fala, bom, tudo bem, hipertenso até certo ponto pode, mas se tiver muito hipotenso pode também, aí não também, né? É isso. Tá bem. Que se ele tiver muito rebaixado, você vai entubar esse paciente, se estiver muito instável, você vai priorizar a estabilização. Se estiver entubado, acho que também, de qualquer maneira, não é contraindicação. Você não faz. Se você tiver um paciente que esteja tão mal... Se ele está degenerando aqui na minha frente, ele está piorando muito esse NET, vai evoluir muito rápido, aí ele entra em outra linha de contraindicação. Entendi. Tá bom, então. O que você acha disso, Thiago? O que você acha disso por aí? Oi? Pegou muito paciente chocado trombolizando, é que não é comum, né, pra gente. Não é a regra. Não. Não é comum, mas sabe que... Mas acontece. Acontece, pode acontecer, né? Doutora Marisa. Muito do tecido viável. É Sara? Desculpa, doutor Tiago, é a Sara. Eu só queria aproveitar e agradecer também, né, em nome aqui do protocolo de AVC, em nome da instituição, do Centro de Estudos, a presença de vocês, do doutor Júlio e do doutor Tiago aqui também na moderação. E gostaria de comentar, doutor Júlio, que assim, acho que é muito importante, pensando na parte de gestão dos dados, a atuação assim multidisciplinar e o entrosamento, né, das múltiplas especialidades. Então, assim, a qualidade dos registros dos processos de atendimento são fundamentais para mostrar em números como é que estão a nossa atuação, né? Então, assim, como eu fico aqui nos bastidores e faço essa parte, só aproveitando aí o ensejo para falar realmente da importância da utilização dos instrumentos que a gente tem. Então, para o atendimento agudo, lá no departamento de emergência, a gente tem uma ficha de AVC, né? E aí a ideia é do preenchimento assim que oportuno. Então, informações super importantes em relação ao horário de início dos sinais e sintomas, o horário em que esse paciente foi trombolizado, a integração com a imagem, que horas que foi esse laudo verbal, são questões assim super importantes, porque daí a gente começa a representar em números como é que está sendo a nossa atuação, né? E aí acho que nesse raciocínio é sempre importante a gente aproveitar para dizer que se há dúvidas de como preencher, aonde acessar esse documento, a gente aqui, enquanto práticas assistenciais, estamos à disposição. A gente tem aí um time multidisciplinar que compõe o time AVC para justamente apoiar nessas explicações, né? E acho que é fundamental esse registro, né? Nós, enquanto instituição que estamos buscando uma certificação específica, né, nessa linha de cuidados, é importante muito a gente ter esse alinhamento, né, internamente. Essa pergunta, isso é excelente. A gente vê que o atendimento da AVC, ele quebra barreiras, ele quebra paredes, né? Ele depende de todo mundo, da recepção, fazendo uma triagem rápida, da primeira equipe de atendimento, da equipe da sala de AVC, da fono, da físio, da TO, da assistência social, muitas vezes da psicóloga, da gestão de dados, que são fundamentais. E aí, no teu gancho, a gente teve um problema em alguns hospitais que o relógio da ficha era diferente do relógio da tomo. Exatamente, isso acarretava num tempo de delta de TC e de resultado de TC absurdo no hospital, que fazia o serviço bem. Exatamente, mas não conseguia mostrar isso. Não conseguia avaliar, né? Não conseguia certificar. Exatamente. Ele fez um pequeno ajuste e conseguiu. Então, assim, a equipe tem que estar em constante treinamento e tem que estar muito azeitada, muito sinérgica para esse atendimento. Depende de todo mundo, do diretor do hospital
não em termos de importância, né? Quem está lá na frente botando esse paciente para dentro, a piloto da ambulância, como o Thiago falou, tem que chegar com tempo aqui para a gente. Então, é multidisciplinar mesmo, né? Eu não libero o paciente para comer nada se tiver avaliação da fono, ver sonda, porque senão ele vai fazer uma broncoaspiração e vai piorar esse meu índice. E só uma última resposta para a doutora Marisa, assim, naquelas questões mais espinhosas, né? Alteração, rebaixou o nível de consciência, pressão está meio instável. Hoje em dia, com radiologia mais avançada, a nossa tendência é assim, avaliar se tem tecido cerebral viável. Tem um mismatch ali, tem uma área de tecido que está sob sofrimento, mas que pode melhorar, a gente tem uma tendência a ser mais agressivo nesse tratamento para tentar salvar neurônio. Bom, pessoal, nós estamos no nosso horário, infelizmente, já agradeço muito, já digo que acho que essa reunião de hoje, ela acho que foi o recorde de assistência. Depois a gente vê no Centro de Estudos, mas teve uma quantidade enorme de pessoas assistindo, o que mostra o interesse no assunto. E eu queria também te parabenizar pelo seu material, porque muito bom, muito, muito bom. E, assim, qualquer um que não sabe nada de coisa nenhuma, olha e enxerga. Então... Eu disponibilizo para vocês aí, se você quiser, Daniel, me autorizar, para mim não tem problema nenhum. A gente quer... quanto mais disseminar conhecimento, melhor. E fico honrado de ouvir de gente tão importante quanto vocês aí, que a aula foi didática. Foi um prazer para mim, ganhei meu dia já. Tá bom, então, pessoal, muito obrigada a todos. A nosso próximo lanche clínico na semana que vem, nesse mesmo horário. E bom final de semana, boa votação para todo mundo, que temos eleição. E até a próxima. Obrigada. Tchau. Obrigada, Boa tarde a pessoal. todos.